Olá pessoal, agora que nós já aprendemos os movimentos de cada uma das peças e também aprendemos um pouco sobre o cheque, sobre a segurança do rei e sobre o checkmate, vamos dar uma olhada em alguns dos movimentos especiais que a gente tem no xadrez. O principal deles é o roque, esse talvez você já conheça. É um movimento que envolve colocar o rei em segurança e também trazer a torre para o jogo, beleza? Como que a gente faz esse lance? Quando o rei ele está olhando para a torre, ou seja, quando o rei ele está olhando para a torre, o movimento ele vai poder ser feito, em que o rei ele vai duas casas para o lado e a torre ela passa por cima e para do outro lado, beleza? Vamos ver aqui, ó, nessa posição dá para fazer o roque, porque o rei ele está olhando para a torre. Então, ó, roque. Show? O roque ele também pode ser feito na ala da dama. Nesse caso a gente chama de roque grande ou grande roque. É o mesmo fundamento. O rei vai duas casas para o lado e a torre ela passa por cima do rei. Beleza? Lá. Simples, muito fácil. Lembrando que para você fazer o roque, o rei ele tem que estar olhando para a torre. Não pode fazer o roque se tiver alguma peça entre o rei e a torre. Nesse caso, o cavalo está entre o rei e a torre. Então, antes de fazer o roque, a gente precisa tirar o cavalo para depois poder efetuar o roque. Show? Aqui é uma posição que tem o bispo e o cavalo, então a gente tem que procurar formas de fazer o roque. Pensa um pouquinho e me fala depois, como que você faria o roque nessa posição? Então, aqui existem algumas formas específicas, eu posso fazer o roque tanto jogando com E4, tirando o cavalo e depois tirando o bispo, quanto também jogando com o cavalo F3, G3, bispo G2 e roque. Eu vou jogar com E4, que é o mais normal, né? Já que segue os princípios da abertura, né? Dominei o centro, desenvolvi o cavalo, desenvolvi o bispo e agora o rei está olhando para a torre. Bem tranquilo. Agora para fazer o roque grande, como que a gente faria? Pensa um pouquinho aí. Então, uma forma interessante de você fazer o roque grande seria jogar o peão da dama agora, tirar o cavalo, tirar o bispo, tirar a sua dama e agora o rei ele já está olhando para a torre. Aonde que o rei para? Na casa de B1 ou na casa de C1? Na casa de C1, o rei vai duas casas para o lado e a torre ela passa por cima do rei, beleza? Esse movimento só pode ser feito se o rei ou a torre não tiverem se movido. Se o rei e a torre não tiverem se movido, beleza? Então, o rei ele se movimentou ali durante, você tomou um cheque, teve que mexer o rei. Não vai poder fazer o roque mais. A torre se mexeu, que é esse caso aqui. Dá para fazer o roque, Thales? Não dá. Ah, Thales, mas e se eu pego a torre agora e boto em H1? Vai dar para fazer o roque? Também não vai dar. Se a torre já se mexeu, já foi. Mas aqui ainda é possível fazer o roque grande, porque a torre está na casa inicial. Beleza? Restrição. Você não pode fazer o roque se o rei ele passa por uma casa atacada. Novamente, eu vou repetir. Se o rei passar por uma casa atacada, você não pode fazer o roque. Por exemplo, se eu fosse botar o rei em G1, ele teria que passar pela casa de F1. Ou seja, ele passaria por uma casa que está atacada pelo bispo, que está em C4. Logo, esse seria um lance irregular, tá bom? Não poderia ser feito o roque nessa posição. Mas você pode primeiro obstruir o caminho com o lance D3 e depois efetuar o roque. Show? Aqui é para você encontrar uma forma de fazer o roque, é um exercício interessante. Pensa um pouquinho, lembrando que as pretas não vão jogar aqui, é só você de brancas. Pensa o que você faria para conseguir fazer o roque. Pensou? Vamos lá, então aqui bispo toma H3 e depois o rei ele já está olhando para a torre e a gente já conseguiria fazer o roque. É interessante essa posição, olha que as pretas têm dois bispos de casas claras, né? Bem interessante, e tem todos os peões. Então essa posição ela não é possível de existir, mas porque as pretas têm todos os peões, né? E os dois e não teria como ter dois bispos de casas claras. Teria que ser um bispo de casa clara e um bispo de casas escuras. Mas vamos lá, né? E agora, como que a gente faria o roque grande nessa posição? Pensa um pouquinho, tá bom? Vamos lá, o rei ele não está conseguindo rocar porque o cavalo está marcando uma casa, o bispo está marcando uma casa e o outro bispo está marcando a casa que o rei ficaria. Então você precisa fazer alguns lances. Primeiro eu vou tirar o cavalo aqui nessa posição, depois eu vou tirar esse bispo do caminho e agora eu vou colocar o cavalo na frente. Ah, tá, mas aqui bispo poderia capturar o cavalo. Pois é, mas aqui no exercício que a gente está fazendo, só as brancas jogam. Então agora o rei está olhando para a torre e eu conseguiria efetuar o roque. Show de bola? Bem simples, bem tranquilo, tá bom? O roque é isso, o rei está olhando para a torre, você aproveita para colocar o rei em segurança e para trazer a torre para o centro do tabuleiro. Tchau, tchau.